Fazendeiro viúvo comprou 3 jovens com saco na cabeça. Você já imaginou comprar 3 jovens desconhecidas e no primeiro minuto uma delas sussurrar seu nome como se conhecesse cada segredo do seu coração? Na poeira quente do velho oeste brasileiro, quando o sol queimava as telhas de barro e a vida era decidida na risca do chapéu, o jovem fazendeiro Ítalo Figueira, viúvo e dono de uma força que parecia esculpida pelo próprio sertão, parou diante de 3 camponesas encobertas por véus rústicos. Ninguém via o rosto delas, ninguém sabia de onde vinham e ninguém esperava o que estava prestes a acontecer. O silêncio era tão pesado quanto a seca, mas bastou um passo, um único passo, para a menor delas se inclinar na direção de Ítalo e sussurrar: Ítalo, você não devia estar sozinho assim. Ele congelou. Essa frase era exatamente a mesma que sua esposa falava antes de morrer no incêndio que destruiu seu passado. E o pior, aquela jovem nunca deveria conhecer essa lembrança. Mas o que ela carregava consigo, o que seria revelado mais adiante nesta história, vai fazer você prender a respiração até o último segundo. Tem algo nessa compra que ninguém imaginava. Algo que muda tudo no final. Agora me conta, de qual cidade você está assistindo esta história? A tarde em Serra do Sol parecia carregada de presságios. O vento trazia poeira vermelha e cada passo ecoava como se o chão lembrasse o peso das escolhas humanas. Ítalo Figueira observava o carro de boi balançando na estrada, trazendo as 3 jovens que ele havia comprado para trabalhar na fazenda após a seca devastar o interior. Todas eram maiores de idade, mas carregavam nos ombros uma maturidade moldada pela fome e pela necessidade. Quando desceram, cada uma ainda mantinha o rosto coberto por um véu grosseiro, costurado às pressas com tecido velho. A poeira grudava no pano, tornando impossível enxergar qualquer traço. Ítalo permaneceu em silêncio, analisando-as. Apesar da postura distante, havia algo nelas que o afetava. Talvez porque ele mesmo sabia o que era perder tudo de repente. O vendedor, um homem magro de fala rápida, tentava apressar a negociação. Aqui estão, seu Ítalo. Moças trabalhadeiras, todas por cima dos 18. O senhor não vai se arrepender. Ítalo ignorou a pressa e caminhou até elas. Precisam de água? Perguntou ele, num tom que tentava esconder a dureza natural da voz. A mais alta das jovens respondeu: Sim, senhor. Faz dias que só bebemos o que encontramos pelo caminho. Ele acenou para um dos peões que observava de longe. Traga água fresca. O vendedor continuou explicando de onde elas vinham, mas Ítalo não prestava mais atenção. Seus olhos se fixavam na terceira jovem, a menor delas. Era como se a postura dela, tímida e retraída, despertasse algo que Ítalo desconhecia há anos. Não era desejo, não era curiosidade, era uma sensação de familiaridade impossível de explicar. Quando ele se aproximou, ela encolheu levemente os ombros. Ítalo percebeu o tremor nas mãos dela. Você se chama como? Ele perguntou. Nenhuma resposta, apenas silêncio. O vendedor tentou intervir. Essa aí quase não fala, seu Ítalo, mas trabalha bem. Ítalo levantou a mão pedindo silêncio. Não perguntei para você, perguntei para ela. A jovem respirou fundo. A voz mal saiu, abafada pelo véu. Quando chegar a hora, o senhor vai saber. Aquilo o desconcertou. Saber o quê? Ela apenas abaixou a cabeça. O peão chegou com a água e as jovens beberam rápido acumulada. Enquanto isso, Ítalo observava cada movimento com uma sensação incômoda no peito. Algo naquela terceira moça o inquietava e, ao mesmo tempo, despertava uma lembrança que ele tentava evitar havia anos. O vendedor, olhando ao redor, comentou: melhor levar as moças antes que escureça. Serra do Sol fica perigosa à noite. Ítalo assentiu e fez sinal para que seguissem em direção à fazenda. As jovens caminharam lado a lado, passos lentos, exaustas. A menor tropeçou e Ítalo instintivamente a segurou pelo braço. Ao tocar nela, sentiu um arrepio percorrer a espinha.
Me desculpe, senhor, ela murmurou. Foi só o cansaço. Mas quando ela ergueu o rosto coberto por um instante, Ítalo sentiu como se estivesse diante de algo que o destino guardara por anos. Ele não sabia o que, ainda. E enquanto caminhavam rumo à fazenda Fogueira Alta, Ítalo teve a sensação de que aquela compra mudaria seu futuro de uma forma que ele jamais imaginou. A noite caía rápida sobre Serra do Sol, como se o céu quisesse esconder segredos que só a escuridão teria coragem de revelar. Ítalo caminhava alguns passos à frente, guiando as 3 jovens pela estrada estreita que levava à fazenda Fogueira Alta. A lua iluminava a poeira suspensa no ar, dando ao cenário um aspecto quase fantasmagórico. As moças seguiam em silêncio, mas Ítalo sentia algo diferente. Uma tensão escondida, um peso que não era apenas cansaço, especialmente na terceira jovem, aquela que insistia em não revelar seu nome. Quando chegaram ao pátio principal da fazenda, os lampiões acesos balançavam com o vento, projetando sombras que tremulavam nas paredes de madeira. Era uma fazenda grande, mas triste. O silêncio era tão profundo que parecia que o lugar respirava luto junto com seu dono. Ítalo apontou para o galpão onde elas descansariam. Amanhã cedo mostro o que cada uma vai fazer. Podem dormir agora. As 2 primeiras moças agradeceram discretamente e entraram. Mas Parada, a terceira imóvel, permaneceu. Ítalo virou-se para ela. E você, vai entrar não? Ela ergueu o rosto levemente, ainda sob o véu. Posso falar com o senhor sozinha? O pedido o surpreendeu. Já está falando, respondeu ele cruzando os braços. A jovem aproximou-se devagar. Os passos eram tão leves que quase não levantavam poeira. Quando ela ficou a poucos centímetros, Ítalo percebeu o tremor nos ombros dela. O que precisa? Perguntou ele, agora num tom mais suave. Então aconteceu. Ela inclinou o rosto em sua direção, quase tocando o peito dele, e sussurrou. Ítalo, você não devia estar sozinho assim. O corpo dele enrijeceu na hora. Os olhos se arregalaram. O ar pareceu desaparecer. Ele deu um passo para trás como se alguém tivesse lhe dado um soco. O que você disse? Repita! A jovem recuou, assustada com a reação dele. Só falei o que senti. O senhor parece sozinho demais. Ítalo balançou a cabeça nervoso. Não foi isso. Você disse exatamente como ela dizia. Palavra por... Ela não respondeu. O silêncio entre os dois virou uma muralha. Ítalo sentiu o coração disparado. Aquela frase não era comum. Era uma lembrança enterrada no fundo da alma. Sua esposa, falecida no incêndio que destruiu sua antiga casa. Sempre repetia aquilo quando ele passava noites acordado trabalhando no campo. Quem mandou você dizer isso? Ítalo insistiu, a voz trêmula, apesar de tentar manter firmeza. A jovem ergueu as mãos em rendição. Ninguém. Eu só falei. Mas como? Você sabe disso? Questionou ele com a respiração pesada. Ela hesitou. A resposta parecia pesar toneladas. Quando chegar a hora, o senhor vai entender. Ítalo sentiu a raiva e o medo se misturarem. Não brinque comigo, moça. Isso não é coisa de se falar por acaso. Quem é você? O véu vibrou no vento, mas ela permaneceu firme. Meu nome, não posso dizer ainda, mas juro, eu nunca faria mal ao senhor. Ele passou a mão pelo rosto, tentando controlar o turbilhão emocional. Entre. Amanhã, conversamos. Preciso pensar. Ela baixou a cabeça e entrou no galpão, desaparecendo entre as sombras. Ítalo ficou parado no pátio, olhando para o lampião como se buscasse respostas na chama tremulante. Aquela frase, dita daquela forma, havia reaberto uma ferida que ele lutou anos para cicatrizar. Mas, no fundo, uma pergunta martelava. Era coincidência ou destino? Ele não sabia, mas sentia que aquela jovem, silenciosa e misteriosa, estava prestes a mudar tudo o que ele acreditava sobre o passado e sobre o futuro. Agora me diga, já se inscreveram no canal? Porque vem muita história da época que você vai amar acompanhar.
O amanhecer em Serra do Sol sempre chegava com cores fortes, como se o céu quisesse compensar a dureza da vida naquele pedaço esquecido do velho oeste brasileiro. O sol nascia vermelho, a poeira dourava tudo ao redor, e o vento quente parecia carregar histórias antigas de quem passou, de quem perdeu e de quem resistiu. Naquela manhã, Ítalo Figueira saiu da casa principal antes mesmo do primeiro cantar do galo. Dormira pouco, talvez 2 horas. A frase sussurrada pela moça misteriosa continuava latejando na mente dele como um tambor no peito. Para clarear as ideias, Ítalo decidiu ir até o centro de Serra do Sol resolver pendências da fazenda. Montou no cavalo e cavalgou pelos 5 quilômetros de estrada seca que separavam sua propriedade do vilarejo. Serra do Sol era pequena, mas viva. As casas de madeira se alinhavam em ruas estreitas, a maior parte delas com fachadas desgastadas pelo tempo. A venda do seu Amaro já estava aberta, com cheiro de café passado na hora, se misturando ao aroma de couro vindo da oficina ao lado. As mulheres mais velhas varriam as calçadas, enquanto homens carregavam sacos de farinha ou empurravam carroças rangentes. O vilarejo tinha um charme rude, construído à base de suor, perdas e esperança. Um lugar onde todos sabiam de tudo, menos dos próprios mistérios. Ao amarrar o cavalo no poste em frente à venda, Ítalo foi abordado por Dona Eulália, uma senhora de cabelos brancos que parecia ter nascido junto com a cidade. Ítalo, meu filho, ouvi dizer que chegou com 3 moças na noite passada. É verdade? Ele respondeu num suspiro cansado. É, Dona Eulália. Trouxe para trabalhar lá na fazenda. Ela estreitou os olhos como quem vê mais do que deve. Sempre soube que uma hora ia ter de encher aquela casa grande de novo. Silêncio demais faz mal pro coração. Ítalo desviou o olhar, incomodado. Casa grande tá boa do jeito que tá. Tá boa nada, ela retrucou. Tá vazia desde que você perdeu a coitada da sua esposa. E vazio não é lugar de gente viva. Ele agradeceu com um aceno e entrou na venda, tentando se concentrar nos suprimentos. Mas Serra do Sol tinha o dom de arrancar lembranças de qualquer um. Enquanto pegava café, arroz e querosene, Ítalo recordou-se dos dias em que vinha ali com sua esposa. Ela ria de tudo, negociava melhor que ele e parecia iluminar o espaço só de entrar. Quando Ítalo voltou ao balcão para pagar, seu Amaro comentou. Falaram que uma das moças que você trouxe é calada, meio diferente. Ítalo parou no ato. Diferente como? Amaro deu de ombros. Sei lá. Dizem que ela anda sempre escondida no véu. Nem olha para os lados. O fazendeiro sentiu um incômodo no estômago. Não é assunto nosso, Amaro. É gente que está sofrendo, só isso. Amaro assentiu, mas antes de entregar o troco, completou. Só cuidado, Ítalo. Gente que guarda demais dentro de si e acaba explodindo cedo. Ou tarde. Ítalo pegou as compras e saiu. A frase do comerciante parecia somar ao mistério que já estava consumindo sua cabeça. Na rua principal, Ítalo observou a movimentação. Crianças corriam entre as carroças, rindo. Mulheres ajustavam panos na cabeça para fugir do sol. Homens discutiam preços de gado e colheitas. Tudo tão comum, tão cotidiano. Mas, para Ítalo, nada estava comum. Porque entre toda aquela vida, ele carregava agora um enigma dentro da própria fazenda. Uma jovem que sussurrava palavras do passado, um passado que ele enterrara a muito custo. Enquanto voltava para casa, a sensação era clara. Serra do Sol estava igual, mas alguma coisa em sua vida havia mudado de forma silenciosa e definitiva. E essa mudança, por mais estranha que parecesse, começava a se misturar com algo que ele temia e desejava ao mesmo tempo: esperança. Quando Ítalo voltou da cidade, o sol já começava a descer atrás das serras, tingindo tudo de dourado e alaranjado. A fazenda Fogueira Alta parecia maior naquela hora do dia, com as sombras compridas dos currais e o som distante do gado se ajeitando para a noite.
Ele desceu do cavalo, entregou as compras a um peão e, antes mesmo de entrar em casa, virou os olhos automaticamente para o galpão onde as 3 jovens estavam hospedadas. Algo o puxava para lá. Não era curiosidade barata, era aquela frase: "Você não devia estar sozinho assim." As mesmas palavras que sua esposa dizia. Por alguns segundos, Ítalo pensou em ignorar, ir direto para o banho, fingir que nada estava acontecendo, mas não conseguiu. O peso no peito falou mais alto. Ele respirou fundo e decidiu. Precisava olhar para aquela jovem mais de perto. Precisava entender pelo menos o básico. Caminhou até o galpão. A porta estava encostada. Ele deu 2 toques leves na madeira. "Posso entrar?" Lá dentro, as 3 se ajeitavam em camas simples de madeira, com colchões finos de palha. A mais alta, Neide, parou de arrumar a mala velha que trouxera. A do meio, Zaira, recolhia roupas gastas, dobrando-as com cuidado. A menor, aquela que o intrigava, estava sentada na beirada da cama, mexendo nos próprios dedos, como se tivesse medo de ocupar espaço demais. Neide respondeu: "Pode sim, senhor." Ítalo entrou, olhando ao redor. Era um ambiente pobre, mas limpo. Ele tinha mandado arrumar o espaço antes de buscá-las, e agora via que, pelo menos nisso, tinha feito algo certo. "Vocês já comeram?" ele perguntou. Zaira respondeu com voz mansa: "Sim, senhor." A cozinheira trouxe um prato para cada uma. "A gente agradece." Ítalo assentiu, mas não era sobre isso que ele viera falar. Seus olhos pousaram na terceira jovem. Ela sentiu o olhar e endireitou a coluna. O véu ainda cobria seu rosto. "Eu queria falar com você", disse ele num tom firme, mas sem grosseria. "Só com você." Neide e Zaira se entreolharam. Não reclamaram, mas havia preocupação no olhar das duas. Neide falou: "Se a gente atrapalhar, a gente sai lá para fora um pouco." Ítalo negou com a cabeça. "Precisa sair. Só fiquem à vontade. Não vim brigar nem nada. Só quero entender uma coisa." Ele se aproximou um pouco mais da jovem misteriosa. "Olha, eu ainda não sei seu nome, e isso não é normal aqui. Quem trabalha comigo, eu trato pelo nome. Não gosto dessa coisa de chamar de moça, menina, você aí. Então, como é que eu devo te chamar?" Silêncio. Ela respirou fundo. Os dedos apertavam o tecido do vestido, denunciando o nervosismo. "Se o senhor não se importar, por enquanto, pode não chamar de nada", respondeu com a voz baixa. Aquilo mexeu com ele. "Como assim, não chamar de nada? Todo mundo tem um nome." Ela pareceu juntar coragem para falar um pouco mais. "Eu tenho, mas esse nome traz problema. E eu já trouxe problema demais para minha família. Não quero trazer para cá também." Neide, que até então só observava, tomou a palavra. "Seu Ítalo, a gente não quer desrespeitar o senhor, não. É que a vida dela foi mais dura que a nossa. Tem coisa que ela ainda não dá conta de ir falar. Mas posso garantir que ela trabalha direito. Não dá dor de cabeça para ninguém." Zaira completou: "Se o senhor tiver um pouco de paciência, ela se abre na hora certa." Ítalo ficou em silêncio por alguns instantes. Tinha o rosto sério, mas o olhar carregava algo além de dureza. Era um misto de cansaço, dor e curiosidade. "Vocês sabem o que ela me disse ontem à noite?" ele perguntou, olhando para as duas. "Do jeito que falou comigo?" As duas balançaram a cabeça, sem saber. "Ela falou uma frase que só uma pessoa no mundo costumava me dizer. Uma pessoa que não está mais aqui", ele disse, com a voz embargada sem perceber. Neide e Zaira olharam, agora realmente surpresas. A jovem sem nome abaixou ainda mais a cabeça. "Eu não fiz de propósito", murmurou ela. "Juro pelo pouco que a vida me deixou." Ítalo deu um passo adiante, ficando perto o suficiente para ouvir até a respiração dela. "Então me responde uma coisa", pediu ele, com sinceridade. "Você já me viu antes? Já ouviu falar? Alguém te contou sobre minha vida?" Ela hesitou. Parecia travar por dentro. "Eu sei algumas coisas do senhor, sim, mas não sei tudo. E não sei do jeito que o senhor imagina." "Como assim?" ele insistiu.
Eu sei que o senhor perdeu alguém, que a casa grande já foi mais alegre, que teve fogo, e que desde então o senhor vive como se estivesse só cumprindo obrigação, dia após dia. Só isso. As palavras dela o acertaram como flecha. Ele engoliu seco. Quem te contou isso? Ela levantou um pouco o rosto, embora ainda coberta pelo véu. Tem coisa que a gente ouve por aí, e tem coisa que a gente sente, só de olhar na maneira da pessoa andar. O senhor anda como quem tem peso que não larga. Ítalo sentiu uma mistura de raiva, vergonha e reconhecimento. Era verdade. Ele andava pesado, vivia pesado. Neide, tentando aliviar, disse: seu Ítalo, a gente não quer remexer ferida. A gente só queria um lugar para trabalhar e recomeçar a vida. A dela foi mais quebrada que a nossa. Mas se o senhor der tempo, o resto se ajeita. Ele puxou o ar devagar, tentando organizar os pensamentos. Tudo bem, eu não vou forçar ninguém a falar o que não quer. Só quero que saiba de uma coisa, disse, voltando-se à jovem sem nome. Aqui dentro dessa fazenda ninguém é bicho. Vocês não são mercadoria. Vieram para trabalhar, ganhar o de vocês e ter respeito. Mas respeito também passa pelo nome. Ela segurou o véu na altura do pescoço, como se fosse tirar, mas recuou. O senhor disse que não gosta de chamar de moça. Então, por enquanto, se quiser, me chame só de Moçoila, até eu criar coragem para dizer o resto. O apelido soou estranho, mas arrancou um leve sorriso de Zaira. Ítalo respirou fundo. Está bem, Moçoila, respondeu, aceitando, mesmo sem entender totalmente. Amanhã cedo, depois do café, vou mostrar o serviço da fazenda. Vocês vão aprender aos poucos. Não precisam ter medo. Antes de sair, ele virou-se mais uma vez. E só para deixar... Claro, completou. Eu posso até não saber quem você é, mas desde ontem você mexeu com uma parte da minha vida que eu achei que tinha morrido. Ainda não sei se isso é bom ou ruim, mas uma hora a verdade vem. E quando vier, eu quero que venha inteira. A jovem sem nome assentiu devagar, emocionada, embora ele não pudesse ver o rosto dela. Quando chegar essa hora, eu também quero estar pronta, respondeu. Ítalo deixou o galpão com o coração mais pesado do que quando entrou. Mas pela primeira vez em muito tempo, aquele peso vinha misturado com algo diferente da dor. Era como se uma porta, fechada há anos, tivesse sido entreaberta. Ele ainda não sabia, mas o caminho dele e da moça sem nome ia ser marcado por lágrimas, revelações e um amor que ninguém ali imaginava possível. Se você está gostando dessa história, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito a trazer mais histórias de época como essa para você. O sol despontava por trás das serras quando Ítalo saiu de casa naquela manhã. O ar ainda estava fresco e uma névoa leve se espalhava pelo pasto, dando à fazenda um aspecto quase místico. A fazenda Fogueira Alta sempre fora grande, imponente, mas desde a morte de sua esposa, parecia carregar a mesma solidão que habitava o peito do dono. Os galpões enormes, o curral de madeira escura, os campos de algodão que balançavam ao vento, tudo ali contava uma história antiga marcada por trabalho duro, perdas e resistência. Era uma terra bonita, mas triste, como Ítalo. As 3 jovens já estavam de pé quando ele chegou. Neide e Zaira conversavam baixinho enquanto mexiam nos baldes de ordenha. A moça sem nome mantinha-se um pouco afastada, observando a paisagem como se tentasse memorizar cada detalhe, talvez buscando um pouco de paz. Ítalo se aproximou com passos firmes. Bom dia! Hoje vocês vão conhecer a fazenda direito, cada parte dela. As jovens responderam em coro. Bom dia, senhor. Ele apontou para os currais. Vamos começar por aqui. O gado precisa ser cuidado cedo, antes do sol esquentar. Ao caminhar juntos, o som dos bois mugindo e das porteiras rangendo preenchia o ambiente. O cheiro da terra molhada pelo orvalho misturava-se ao cheiro forte do curral.
Ítalo explicava tudo com paciência incomum, talvez porque sentisse que aquelas três, diferente de outras pessoas que passaram por ali, não estavam acostumadas a ser tratadas com atenção. Essa parte aqui, disse ele tocando na cerca de madeira, fui eu que levantei. Trabalhei noite e dia depois do incêndio. Tinha que manter a cabeça ocupada. Zaira perguntou gentilmente. O senhor perdeu muita coisa naquele fogo, não foi? Ele demorou a responder. Perdi quase tudo, exceto a terra. A terra ficou como se tivesse me segurado pelo colarinho e dito, continue. Neide olhou para ele com compaixão. Deus sabe o que faz. Às vezes, deixa a gente cair só até onde a gente aguenta. Ítalo não comentou, mas a observação dela mexeu com ele. Continuaram caminhando até a plantação de algodão. Fileiras intermináveis de branco se estendiam diante deles, refletindo o brilho do sol nascente. Era um dos orgulhos da fazenda e também a fonte de exaustão de todos que trabalhavam ali. O algodão precisa de mão firme, explicou Ítalo. Não adianta arrancar com força, tem que sentir o ponto certo. A colheita boa depende da paciência. A jovem sem nome, que até então só observava, se aproximou e pediu em voz baixa. Posso tentar? Ítalo assentiu. Pode. Vamos ver como se sai. Ela se inclinou e, com movimentos delicados, arrancou o primeiro tufo de algodão, depois o segundo, depois o terceiro, tudo com uma precisão que impressionou. Você já fez isso antes? Ítalo perguntou. Ela balançou a cabeça. Não, senhor, mas eu aprendo fácil. Neide e Zaira sorriram, orgulhosas como irmãs. Ela sempre aprendeu tudo mais rápido que a gente, comentou Zaira. Desde pequena, a moça sem nome lançou-lhe um olhar de aviso. Zaira conteve o resto da frase. Ítalo não deixou passar. O quê? Desde pequena, Zaira disfarçou. Nada não, senhor. Só dizendo que ela sempre teve jeito para as coisas. Ítalo percebeu que tinha algo não dito ali. Algo sobre a infância da moça, mas decidiu não apertar. Ainda. Eles seguiram para o açude. A água refletia o céu azul e os pássaros cortavam o ar em voos baixos. O lugar, normalmente silencioso, parecia ter ganhado vida desde a chegada das três jovens. Enquanto caminhavam pela margem, Ítalo comentou. Minha esposa gostava de vir aqui. Dizia que o barulho da água acalmava o coração. A moça sem nome parou de andar. Ela devia ser muito boa. Ítalo sentiu a garganta travar por um instante. Era mais do que eu merecia. Ela se aproximou um pouco mais, como se quisesse medir a dor dele. A gente nunca perde quem ama de verdade, senhor. Só aprende a lembrar sem tanto sofrimento. Ítalo a olhou diretamente. Você fala como quem já perdeu também. Ela apertou o véu no rosto, como se aquilo pudesse esconder sentimentos antigos. Cada um tem seus incêndios, seu Ítalo. Alguns queimam por fora, outros queimam por dentro. Essas palavras atingiram Ítalo com força. Ele viu nos gestos dela, no jeito contido, que aquela moça carregava marcas invisíveis, talvez até mais profundas que as dele. Eles continuaram caminhando pela fazenda e Ítalo, mesmo sem admitir, percebeu que estava prestando mais atenção nela do que no resto. Não sabia por quê. Talvez fosse a voz calma, talvez o mistério, ou talvez porque, de alguma forma estranha, ela parecia enxergar o que estava quebrado dentro dele. Quando terminaram o percurso, Ítalo respirou fundo. Aqui é a fogueira alta, uma terra que já me tirou muito, mas também me manteve de pé. Espero que, com vocês aqui, ela consiga ser menos vazia. A moça sem nome respondeu com sinceridade. Às vezes, senhor, a gente chega num lugar achando que vai servir a ele, mas é o lugar que serve a gente, é o lugar que cura. Ítalo encarou aquela frase como quem encara uma revelação inesperada. Ele não sabia, ainda, mas aquela jovem, silenciosa e sem nome, estava prestes a reacender sentimentos que ele acreditava mortos. E sem que Ítalo percebesse, a fazenda, antes muda e triste, começava a respirar diferente. Como se pressentisse que duas almas quebradas estavam prestes a se reencontrar e colidir.
de um jeito que ninguém ali imaginava. Os dias seguintes avançaram lentamente, como costuma acontecer em terras onde o sol manda mais que qualquer relógio. Na fazenda Fogueira Alta, o ritmo duro de trabalho começava antes mesmo da claridade vencer a noite. Ítalo observava as 3 jovens se adaptarem, cada uma a seu modo. Mas era impossível não notar que havia algo diferente na forma como a moça sem nome, agora chamada apenas de Moçoila, carregava sua dor. Ela era silenciosa, sim, mas não distante, apenas quebrada, como Ítalo. E talvez fosse isso que começava a unir os dois sem que percebessem. Naquela manhã, ele a encontrou ajoelhada ao lado do curral, lavando baldes com uma dedicação que parecia maior do que a tarefa exigia. Neide e Zaira estavam na cocheira, conversando enquanto varriam, mas a Moçoila permanecia ali, recolhida, como se lavado ali muito mais do que baldes, talvez lembranças ruins. Ítalo se aproximou devagar. Você acordou antes de mim, parece. Ela levantou o rosto ainda coberto pelo véu. Não consegui dormir direito, senhor. A cabeça não sossega. Pensando em quê? No que deixei para trás, no que ainda não consegui dizer, no que tenho medo de lembrar e medo de esquecer. Era a primeira vez que ela falava tanto de uma só vez. E Ítalo sentiu algo apertar o peito. Olha, Moçoila, se veio para cá achando que ninguém aqui tem passado difícil, pode tirar essa ideia. Todo mundo carrega a marca que não mostra. Ela baixou a cabeça, mas Ítalo viu que suas mãos tremiam levemente. Eu perdi gente também, senhor, disse ela num fio de voz. Perdi mais do que eu podia. Às vezes acho que eu não devia nem estar aqui. Ítalo se agachou ao lado dela, falando com calma. Te entendo mais do que você imagina. Tem dias que eu também acordo achando que não devia estar aqui. Ela ficou em silêncio por um tempo, como se absorvesse aquilo. O senhor teve uma boa esposa, não teve? Perguntou ela. Dá para ver no jeito que fala dela. Ítalo respirou fundo. Tive. Ela era a parte boa da minha vida. Quando ela morreu, eu morri um pouco também. E como o senhor continua? Perguntou a Moçoila com sinceridade, quase como quem implora por uma resposta. Ítalo olhou para o horizonte, onde o sol começava a espalhar sua luz, e respondeu. Depois de um tempo, a dor vira companhia. A gente não vence ela. Só aprende a andar com ela, sem desmoronar todos os dias. Esse era o tipo de verdade que só quem sofreu entendia. A Moçoila respirou fundo, tentando controlar a emoção. Achei que eu fosse a única que pensava assim, admitiu ela. Ninguém sofre sozinho, Moçoila, disse Ítalo, com firmeza suave. Nesse momento, Zaira apareceu na porta da cocheira, enxugando o suor da testa. Seu Ítalo, tá precisando da gente lá no pasto? Ele se levantou. Vou passar lá daqui a pouco. Terminem aqui primeiro. Zaira olhou para a Moçoila e depois para Ítalo, com um sorriso quase maternal. Ela tá fazendo certinho, viu? Sempre fez tudo certinho. Depois saiu novamente, deixando os dois ali. Ítalo reparou que a Moçoila desviava o olhar sempre que ele tentava encará-la diretamente. Não era vergonha comum, era outra coisa. Me diga uma coisa, pediu ele. Esse silêncio todo é medo ou é costume? Ela demorou a responder. É um pouco de cada, mas também é porque, quando eu falo demais, a verdade escapa. E ainda não sei se o senhor está pronto para ela. O coração de Ítalo bateu mais rápido. E você? Você está pronta? Ela ergueu o rosto com a voz quase quebrada. Ainda não, mas estou tentando. Era a resposta de quem carregava segredos profundos. Segredos que, de algum modo, tinham ligação com ele. Ítalo não entendia o quê, mas sentia no instinto que aquela jovem tinha vindo parar ali por algo maior que uma simples compra. Nos dias que seguiram, os dois começaram a trabalhar mais próximos. Não era proposital, era natural, como se a dor deles, reconhecendo uma a outra, os aproximasse sem esforço. Ela entendia seus silêncios, ele entendia seus medos, e pouco a pouco, a fazenda, antes fria, quase morta, começava a ganhar vida novamente.
Uma tarde, enquanto recolhiam lenha, a moçoila perguntou: "O senhor acredita que duas pessoas podem se encontrar porque a dor delas é a mesma?" Ítalo pensou por alguns segundos. "Acredito. A dor aproxima mais do que a alegria. Quem já chorou igual, reconhece de longe quem guarda o mesmo tipo de ferida." Ela segurou um pedaço de lenha com mais força. "Então, talvez seja por isso que eu estou aqui." "Talvez", respondeu Ítalo, sem ter coragem de dizer mais. Mas no fundo sabia. Aquilo não era acaso. Nunca fora. A tristeza, tão violenta e tão solitária, começava a unir duas vidas marcadas por perdas. E esse encontro ainda iria mudar tudo. Agora me diga, você acha que conseguiria viver nessa época dura do velho oeste brasileiro? Deixa nos comentários para eu saber. Os dias avançaram com uma rotina quase silenciosa, mas carregada de emoções escondidas. A fazenda Fogueira Alta, antes tão marcada pelo vazio, agora tinha passos novos, vozes novas e, principalmente, presenças que mexiam com Ítalo de um jeito inesperado. Ele se pegava procurando pela moçoila nos intervalos, observando seus gestos discretos, tentando entender o que havia por trás daquele véu e daquele silêncio inquietante. Naquela tarde, o sol estava alto e o calor fazia o ar ondular sobre a terra seca. As três jovens estavam no rio, lavando roupas e esfregando o tecido contra as pedras planas. O som da água batendo suavemente criava uma melodia quase tranquilizadora. Ítalo se aproximou para ver como estavam se saindo, parte por supervisão, parte porque algo dentro dele o puxava para aquela presença inexplicável. De longe, viu quando Zaira se abaixou para pegar um pano e algo caiu do vestido da moçoila. Um pequeno pedaço de tecido envelhecido, dobrado várias vezes e costurado por dentro. A moçoila não percebeu. Continuou esfregando a blusa com força, como se estivesse descarregando nela todos os sentimentos que não ousava dizer. Curioso, Ítalo desceu a encosta devagar, pegou o pequeno tecido do chão e percebeu que não era apenas pano. Era um bilhete. Um bilhete costurado, como se a dona tivesse medo de perder ou medo que alguém encontrasse sem ser a pessoa certa. Ele hesitou. Não queria invadir a privacidade da moça, mas algo no peso daquele bilhete dizia que aquilo não estava ali por acaso, como se fosse destinado a ele. Abriu com cuidado. A escrita era tremida, quase apagada pelo tempo. Lá dentro, apenas uma frase: "A recompensa está onde o fogo não consumiu tudo." Ítalo sentiu um arrepio profundo. O fogo. O incêndio que levou sua esposa, sua antiga casa, sua esperança. O incêndio que marcou sua alma para sempre. Por que aquela moça carregava um bilhete desses? Quem escreveu? E o que significava recompensa? Ele guardou o bilhete no bolso com o coração acelerado. "Moçoila", chamou ele, aproximando-se do rio. Ela virou-se imediatamente, como se reconhecesse sua voz no meio de qualquer barulho da fazenda. "Sim, senhor. Caiu isso aqui de você", disse Ítalo, mostrando o tecido dobrado. Ela arregalou os olhos sob o véu. Não pegou de imediato. Parecia incapaz de tocar o bilhete. Zaira e Neide pararam de lavar e olharam preocupadas. "Isso estava costurado no seu vestido", continuou Ítalo. "É seu?" A moçoila finalmente estendeu a mão, tremendo. Quando tocou o bilhete, abaixou a cabeça como alguém que é pega carregando um segredo enorme. Neide se aproximou, colocando a mão no ombro dela. "Ela guarda isso desde que saiu de casa, seu Ítalo. Nunca deixou ninguém ver." Ítalo manteve o tom calmo, mesmo com a mente fervendo. "Quem escreveu essa frase?" A moçoila segurou o bilhete junto ao peito, como se fosse um escudo. "Eu não posso dizer ainda." "E por quê?" Ítalo insistiu. "O que esse bilhete significa?" Ela respirou fundo, a voz embargando. "Significa que tem coisa da vida do senhor que não acabou no dia do incêndio." Aquela frase atingiu Ítalo como uma chicotada. Ele deu um passo para trás, como se precisasse de ar. "Quem te contou isso?" Perguntou mais firme. "Quem falou do incêndio desse jeito?"
Ela apertou o bilhete com mais força. Eu não posso dizer agora, mas o senhor precisa acreditar. Nem tudo foi destruído naquele dia. Tem coisa que ficou, tem coisa que ainda é sua e que o senhor precisa encontrar. Ítalo ficou sem fala. A moça tremia. Zaira e Neide trocavam olhares apreensivos. Era nítido que sabiam mais do que mostravam, mas estavam presas à dor da amiga, ao medo dela e ao mistério que parecia maior que todas. A moçoila deu um passo à frente, com a voz fraca, quase implorando. Só me dê tempo, por favor. Quando estiver pronta, o senhor vai entender por que eu vim parar aqui. Ítalo prendeu a respiração. Ela parecia estar carregando não apenas um bilhete, mas uma verdade inteira nas costas. Está bem, respondeu ele finalmente. Eu espero, mas saiba, esse bilhete não sai da minha cabeça, e o que quer que esteja escondido nesse lugar que o fogo não consumiu, eu vou descobrir. A moçoila sentiu as pernas fraquejarem. Eu sei, era para descobrir mesmo, e se virou para o rio, como se a água pudesse lavar seu medo. Ítalo se afastou lentamente, sentindo que pela primeira vez desde o incêndio, algo se movia dentro dele. Algo antigo, doloroso e ao mesmo tempo carregado de esperança. Aquele bilhete perdido e achado era o primeiro sinal de que a história da fazenda, da moça e da sua própria vida estava prestes a mudar de um jeito que ele jamais imaginou. E esse era apenas o começo. A tarde caía preguiçosa sobre a fazenda Fogueira Alta quando Ítalo voltou da lida com o gado, cansado, suado e com a cabeça fervendo de perguntas. O bilhete encontrado no rio continuava ecoando na mente dele como um sino distante. A recompensa está onde o fogo não consumiu tudo. Ele repetia mentalmente, tentando encaixar aquela frase em algum pedaço do passado. Mas por mais que tentasse, nada fazia sentido. Ao se aproximar da casa grande, Ítalo sentiu um aroma que não sentia havia anos. Um cheiro quente, acolhedor, picante e adocicado ao mesmo tempo. O cheiro vinha da cozinha. Ele parou na porta, quase sem... Não pode ser isso, murmurou. Era angu com ervas secas e pimenta doce. Um prato simples, mas especial. Especial porque era a receita preferida da falecida esposa dele. E só ela sabia fazer exatamente daquele jeito. Nem as cozinheiras antigas tinham conseguido reproduzir o sabor ao pé da letra. Como aquela moça poderia saber? Ítalo entrou devagar. Na cozinha, Zaira e Neide ajudavam a arrumar a mesa. A moçoila estava perto do fogão, mexendo a panela com movimentos suaves que Ítalo perdera. Ele ficou parado, observando, sentindo o peito apertar de um jeito que nem o luto original conseguiu apertar tanto. Zaira percebeu a presença dele. Seu Ítalo! Chegou bem na hora. A gente fez o jantar. Foi ela? Ele perguntou com a voz baixa e embargada, apontando para a moçoila. A jovem parou de mexer a panela. Não se virou de imediato. Era como se estivesse reunindo coragem. Fui, respondeu ela por fim. Achei que o senhor fosse... gostar. Ítalo deu um passo a mais, tentando entender. Onde você aprendeu a fazer isso? A moça segurou firme a colher, como quem tenta se manter de pé durante um vendaval. Aprendi, ouvindo, observando. Observando quem? Ele rebateu, sentindo a pressão aumentar no peito. Ela se virou, ainda com o rosto coberto pelo véu. Sua esposa. O silêncio caiu pesado. Neide largou um prato. Zaira levou a mão à boca. Ítalo sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Como assim? Minha esposa? Observando. Você a conheceu? A moçoila respirou fundo, tentando se equilibrar. Conheci, mas o senhor não me conheceu. Isso não faz sentido. Ele explodiu sem elevar a voz, mas transbordando emoção. Quem era você na vida dela? A jovem estremeceu. As mãos tremiam enquanto seguravam a colher de pau. Eu era alguém que ela ajudou, respondeu. Alguém que aparecia quando a família dela permitia. Alguém que não podia ficar, mas sempre voltava quando podia. Ítalo tentou juntar as peças. Família dela? Quer dizer que...
Antes que ele concluísse, Neide interveio tentando aliviar a tensão. Seu Ítalo, o senhor já deve ter percebido. Essa menina tem um passado pesado demais, mais pesado que o nosso. Se ela fala que conheceu sua esposa, é verdade, mas Ítalo não conseguia desviar da moçoila. Ela nunca me falou de você. Nunca. Eu sei, disse a jovem, com a voz embargando. E tinha motivo para isso. Motivo que só vou poder explicar quando tiver força para tirar o véu. O véu, aquela barreira entre ela e o mundo, aquela barreira entre ela e Ítalo. Ele respirou fundo, tentando não deixar a emoção transbordar. Então, você sabia como ela cozinhava? Como ela falava? Como ela vivia? A moçoila abaixou a cabeça. Eu sabia, mais do que devia. Ítalo se encostou na mesa como se precisasse de algo firme para se segurar. Por que você veio para minha fazenda? O que está tentando me dizer com tudo isso? Ela apertou o bilhete costurado no vestido, como se buscasse coragem nele. Eu vim porque tinha que vir, porque parte do que a sua esposa deixou, parte do que ela não conseguiu te entregar antes do incêndio. Ela engoliu seco. Está comigo. O ar pareceu sumir da cozinha. Zaira segurou a mão de Neide. Ítalo, atordoado, ficou sem palavras. Eu não quero te confundir, senhor, continuou a moçoila. Nem te machucar, mas tudo vai fazer sentido. Só preciso de um pouco mais de tempo. Ítalo, ainda imóvel, encarou a panela. O cheiro era idêntico ao da mulher. Idêntico. Esse prato, murmurou ele. Por que fazer justamente esse? Ela respondeu com sinceridade dolorosa. Porque foi o último que ela me ensinou. E o último que ela preparou para você antes do fogo. Ítalo sentiu as pernas falharem. Precisou apoiar as duas mãos na mesa para não desabar. A moçoila, percebendo o impacto que causara, largou a colher e recuou um passo. Se eu errei em fazer isso, me desculpe. Eu só queria que o senhor sentisse algo bom de novo. Era impossível não sentir. O cheiro, o sabor, a lembrança, tudo era um soco no peito e um carinho ao mesmo tempo. Eu não estou bravo, Ítalo disse finalmente. Estou perdido. A moçoila assentiu lentamente. Eu também. Mas vamos nos achar. De um jeito ou de outro, vamos. O jantar ficou pronto, mas ninguém conseguiu comer de imediato. O passado, que Ítalo achava enterrado, estava ali, vivo, pulsando na cozinha. E a moça sem nome, agora mais misteriosa do que nunca, carregava uma verdade que tinha ligação direta com a mulher que ele perdera e com a vida que ele ainda não sabia que poderia recuperar. Agora me diga nos comentários, essa moça merece justiça? Se achar que sim, escreva justiça por... A noite chegou pesada sobre a fazenda Fogueira Alta. O céu, antes limpo, começou a se fechar num tom chumbo escuro. Relâmpagos cortavam ao longe, iluminando as serras por alguns segundos, como se o próprio céu estivesse remexendo memórias escondidas. Dentro da casa grande, Ítalo caminhava de um lado para o outro, incapaz de se acalmar. O cheiro do angu com ervas e pimenta ainda parecia grudado nas paredes, misturado com lembranças que ele lutava para manter sob controle. Cada canto da casa agora parecia falar da esposa e da moça sem nome. Ele se sentou à mesa, mas não tinha fome. Mexia no prato, empurrando o alimento sem realmente comer. Neide e Zaira tinham ido dormir mais cedo, cansadas. A moçoila, depois do jantar silencioso, voltou para o galpão, mas a presença dela parecia continuar, ali dentro com ele. Lá fora, o vento começou a uivar. As portas rangiam, os galhos batiam nas janelas e o barulho distante de trovões fazia o chão vibrar. Era uma noite como aquelas que, no passado, a esposa de Ítalo acendia lamparinas extras pela casa e dizia que luz demais espantava medo. Agora, porém, só havia uma lamparina acesa na sala, lançando sombras compridas nas paredes. Depois de muito lutar consigo mesmo, Ítalo levantou de repente. Não dava mais para fugir. Ele precisava falar com ela, com a moçoila. Entender pelo menos um pedaço, antes que enlouquecesse.
Saiu da casa, enfrentando o vento que já trazia os primeiros pingos grossos de chuva. A fazenda parecia outro lugar à noite, mais silenciosa, mais densa. Apenas o mugido distante de algum boi e o bater de uma porta mal encaixada quebravam o som do vento. O galpão, onde as três dormiam, estava com a porta encostada. Uma luz fraca escapava pela fresta, indicando que alguém ainda estava acordado. Ítalo bateu de leve. Moçoila está acordada? A voz dela veio de dentro, calma, mas com um fundo de surpresa. Tô sim, senhor, pode entrar. Ele abriu devagar. Neide e Zaira já dormiam, enroladas em cobertores simples. Apenas a moçoila estava sentada na beirada da cama, com o véu ainda sobre o rosto, segurando o bilhete entre os dedos como se fosse um rosário. A lamparina ali dentro criava um círculo quente de luz, enquanto o resto do galpão ficava na penumbra. Ítalo fechou a porta atrás de si. A gente precisa conversar. Ela assentiu sem fugir. Eu sabia que essa hora ia chegar. Ele se aproximou alguns passos, mas manteve uma distância respeitosa. Desde que você chegou, minha vida virou do avesso de novo. Primeiro, aquela frase, a mesma que minha esposa dizia. Depois, o bilhete falando de fogo. E agora esse prato, igualzinho ao que ela fazia. Você não acha que está pedindo demais do meu coração? Ela apertou o bilhete com mais força. Eu sei, e sei que dói. Em mim também dói. Então vamos começar, sugeriu Ítalo, tentando controlar o tom. Me responde uma pergunta simples. Você conhecia minha esposa? De onde? A moçoila respirou fundo. A voz saiu baixa, como se estivesse puxando palavras de um lugar muito fundo. Eu conhecia de antes do casamento. Ítalo franziu a testa. Como assim de antes? Eu conhecia ela de sangue. Ele sentiu um arrepio. De sangue? Quer dizer que vocês... Ela interrompeu, a voz falhando. Eu e ela somos da mesma família, só que eu era a parte que ninguém mostrava. O coração de Ítalo disparou. Irmã? Ela engoliu seco. Irmã mais nova, por parte de mãe. O silêncio que seguiu foi tão pesado que até o barulho da chuva, agora mais forte, parecia longe. Ítalo levou alguns segundos para processar o que acabara de ouvir. Ela nunca me falou que tinha irmã, murmurou. Nunca. Eu sei, respondeu a moçoila, com dor visível na voz. Porque eu era o segredo da família. A filha que deu errado, que veio na hora errada, do jeito errado. Fui criada longe, em pedaços de casa de parente, entra e sai de roça em roça. Quando eu aparecia, era sempre só um tempo. Os olhos de Ítalo marejaram, mesmo que ele tentasse resistir. E ela? A moçoila respirou fundo. Ela foi a única que nunca me tratou como erro. Sempre que podia, dava um jeito de me ver, escondido às vezes. Trazia roupa, comida e esperança. Foi ela que me ensinou a cozinhar, a costurar, e foi ela que falava do Senhor, sabia? Ítalo sentiu o peito apertar. Ela falava de mim muito. Dizia que o Senhor era duro por fora, mas bom por dentro. Que tinha um coração grande, cansado, mas honesto. Ela falava que o Senhor merecia ser amado direito. Ele passou a mão no rosto, como se quisesse enxugar não só suor, mas lembranças. E por quê? Porque eu nunca soube de você. Ela abaixou a cabeça. Porque a família tinha vergonha. E ela achava que, se contasse, o Senhor podia se afastar dela por causa do passado, por causa do que iam dizer. E ela não queria perder o Senhor. A lamparina tremulou, como se quisesse chorar junto. No dia do incêndio, Ítalo começou com a voz embargada. Você estava onde? A moçoila apertou as mãos uma na outra, tremendo. Eu estava vindo para cá. Ela tinha mandado recado dizendo que queria falar comigo com calma, que tinha deixado algo separado, algo importante. Mas quando eu cheguei perto, só vi fogo, gente correndo, grito, o céu vermelho. Ela fez uma pausa, tentando segurar as lágrimas. Me disseram que não sobrou nem do que ela ia me contar. E eu carreguei essa culpa de não ter chegado antes. Ítalo sentiu um nó na garganta. Você não teve culpa de nada. Vai dizer isso pro meu coração. Ela respondeu com um meio sorriso triste.
Ele não entende. Os dois ficaram em silêncio por um momento, ouvindo apenas a chuva batendo no telhado. E esse bilhete? Ítalo perguntou, apontando. Veio de onde? Ela olhou para o pedaço de papel como se fosse um pedaço dela mesma. Veio dela, da sua esposa. Foi a última coisa que recebi. Entregaram para mim com recado dias depois do incêndio. Disseram que era para mim, mas que falava mais com o senhor do que comigo. A recompensa está onde o fogo não consumiu tudo, repetiu Ítalo devagar. Ela sabia que mesmo que a casa pegasse fogo, tinha coisa que não queimava, continuou a moçoila. Ela escondeu algo, algo que sobrou, algo que é resposta para você e, de certa forma, para mim também. Ítalo fechou os olhos por um instante. Então, você veio aqui por causa disso? Vim porque era o único jeito de juntar o que sobrou dela em você e o que sobrou dela em mim, respondeu. E porque, antes de morrer, ela mandou dizer que... Ela parou. A voz travou. Que o quê? Ítalo insistiu com gentileza. Que se um dia eu tivesse coragem de tirar o véu diante do Senhor, tudo ia fazer sentido. Inclusive o motivo de eu saber tanto e sentir tanto, mesmo sem nunca ter sido vista como parte dessa família. O coração de Ítalo batia forte demais. Ele se aproximou mais um passo. Estava quase diante dela agora. A lamparina iluminava apenas parte do véu, mas já deixava entrever alguns traços. O contorno suave do queixo, os fios de cabelo soltos, a respiração acelerada. Moçoila, ele disse com uma voz que já não era de dono de fazenda nem de homem endurecido. Era só de alguém machucado, mas disposto a ouvir. Eu perdi uma esposa, e pelo que está me dizendo, talvez tenha perdido também a chance de conhecer uma irmã dela. Ela ergueu o rosto na direção dele. Eu perdi uma irmã, que era mais mãe do que qualquer outra, e talvez esteja ganhando uma chance que nunca imaginei. A de ser vista pelo homem que ela mais amou. O peso daquelas palavras encheu o ar. Por um instante, a chuva, o vento, o ranger da madeira, tudo pareceu se calar. Só existiam os dois ali, ligados por uma dor que vinha de caminhos diferentes, mas desembocava no mesmo lugar. Ela levou a mão ao véu, como se fosse levantar. Ítalo prendeu a respiração, mas no último segundo ela recuou. Ainda não consigo. Ele assentiu devagar. Tudo bem, a gente não força o que o coração ainda não aguenta. Os olhos dela brilharam sob o tecido. Obrigada. Ítalo deu um passo para trás e, antes de sair, disse algo que nem ele esperava dizer. Só quero que você saiba de uma coisa. Mesmo sem ver seu rosto, pela primeira vez, desde que o fogo levou tudo, eu não me sinto completamente sozinho. Ela segurou as lágrimas. Nem eu. Ele saiu do galpão com o peito apertado, mas diferente. Não era apenas dor, era dor misturada com algo novo, algo perigoso e ao mesmo tempo necessário. Esperança. Naquela noite de tempestade, entre confissões cortadas e verdades pela metade, duas pessoas quebradas deram o primeiro passo para algo que ia muito além de um acerto de contas com o passado. Era o começo de um laço que misturava luto, sangue, segredos e um sentimento que mais cedo ou mais tarde ia crescer entre eles de um jeito tão profundo quanto inesperado. A manhã seguinte nasceu pesada, com o ar úmido ainda preso entre as serras depois da tempestade da noite anterior. A fazenda Fogueira Alta parecia silenciosa demais, como se aguardasse algo importante, algo que estava prestes a vir à tona. Ítalo mal pregara os olhos. A conversa com a moçoila mexera com ele de um jeito profundo, abrindo feridas antigas e criando outras que ele ainda não sabia como lidar. Quando saiu de casa, encontrou Zaira e Neide preparando o café da manhã. As duas trocaram olhares discretos, percebendo que ele estava abalado. Seu Ítalo, dormiu bem? Perguntou Neide. Dormi o suficiente, respondeu ele, desviando. Onde está ela? As duas não precisaram perguntar quem, sabiam. Zaira apontou em direção ao velho celeiro,
onde a moçoila costumava ir quando queria ficar sozinha. Ítalo respirou fundo antes de seguir. Algo dentro dele dizia que aquele seria o dia em que a verdade começaria a tomar forma. O véu ainda ocultava o rosto dela, mas desde a noite ele sentia que a história que os unia ia muito além de coincidências. Ao chegar ao celeiro, encontrou a moçoila sentada num canto, mexendo em algo que parecia um pequeno embrulho de pano. As mãos tremiam. A luz que entrava pelas frestas iluminava parte do véu, revelando apenas o queixo delicado e a sombra de um rosto jovem, frágil, mas marcado por sofrimento. Ela levantou o olhar assim que ouviu os passos dele. Achei que o senhor não viesse tão cedo, disse com doçura triste. Precisava conversar com você, respondeu Ítalo. Tem muita coisa que ainda não entendi. E honestamente, não sei quanto mais meu coração aguenta ficar no escuro. Ela baixou o rosto por um instante, segurando o embrulho com nervosismo. Eu também preciso falar, seu Ítalo, mas... Ela engoliu seco. Só não sei se o senhor vai conseguir olhar para mim da mesma forma depois. Ítalo deu um passo à frente, firme, mas gentil. Desde que você chegou, eu não consigo olhar para você do mesmo jeito 2 dias seguidos. A cada dia descubro uma coisa nova. Às vezes dói, às vezes acalma, mas nunca me fez querer você longe. Ela apertou o pano entre os dedos. Meu nome não é moçoila. Ele assentiu como quem esperava por isso havia muito tempo. Eu sei, e quero que me diga quando estiver pronta. A jovem respirou fundo, buscando coragem no fundo da alma. O nome que minha irmã, sua esposa, dizia que eu devia usar quando quisesse ser vista de verdade era... Ela fechou os olhos, vencendo o medo. Rafaela. Ítalo ficou imóvel. Rafaela. O nome ecoou dentro dele como trovão. Simples, doce, mas carregado de um destino que ele jamais suspeitou. Rafaela, repetiu ele, testando o som do nome nos lábios. Por que nunca me disseram que minha esposa tinha uma irmã chamada Rafaela? Ela suspirou triste. Porque eu era a filha que veio fora de hora. Fruto de um erro, segundo diziam. Cresci longe, escondida. Só sua esposa sabia de mim. Ela me visitava em silêncio. Levava pão, levava costura e levava um pouco de amor para eu não esquecer como era. Ítalo sentiu a respiração pesar. Ela nunca me falou porque tinha medo que o senhor fosse se afastar dela se soubesse. Tinha medo de que o senhor a julgasse pela família. Ele passou a mão nos cabelos, tentando absorver tudo. Eu jamais teria me afastado dela. Ela acreditava em você, disse Rafaela, mas não acreditava na própria família. Ítalo respirou fundo, mostrando que, apesar de abalado, estava disposto a ouvir. E por que veio? Pra cá, Rafaela. O que você quer que eu descubra? Ela abriu o embrulho de pano que carregava. Dentro, havia um pequeno pingente queimado nas bordas. Um medalhão ovalado, deformado pelo fogo, mas ainda reconhecível. Ítalo levou a mão à boca ao ver. Isso era dela. Era, Rafaela confirmou. Sua esposa deixou comigo dias antes do incêndio. Disse que não devia entregá-lo até ter certeza de que o senhor estava pronto para olhar para o passado sem raiva, sem culpa. Ítalo tocou o medalhão com os dedos, sentindo a textura áspera da queimadura. Por que dar para você? Por que não deixar comigo? Rafaela respirou fundo, porque ela sabia que eu não seria destruída pelo fogo. Ela encarou Ítalo com os olhos que ele ainda não podia ver, mas sentia. Ela escondeu esse medalhão num lugar que ela sabia que o fogo não tocaria e me deu a missão de trazê-lo de volta algum dia. Ítalo estava quase sem voz. Então, o que o fogo não consumiu está relacionado a isso, completou Rafaela. E ao que vem junto com ele. O que vem junto, Rafaela? Ítalo insistiu, agora com o coração acelerado. O que ela deixou para mim? Rafaela hesitou. O medo era evidente. Ela deixou um recado que eu ainda não consigo repetir inteira, mas a parte que eu consigo dizer é que o senhor não devia se fechar para o amor quando ela se fosse, que ela não queria que o senhor ficasse sozinho, que ela acreditava que...
A voz dela falhou. Ítalo, com suavidade inesperada, tocou o braço dela. Pode falar que um dia alguém da família dela poderia ser sua cura, assim como ela foi. O silêncio que se formou não era vazio. Era denso, vivo, transformador. Ítalo sentiu o chão fugir, mas de um jeito que não machucava, como se estivesse finalmente entendendo um pedaço do destino que até então parecia cruel demais. Rafaela, disse com voz profunda, a sua irmã sabia de tudo isso? Sabia que você... Ela interrompeu com sinceridade dolorosa. Sabia que eu amava o senhor sem nem te conhecer. Um passo. O impacto era grande demais, mas não era repulsa, nem espanto hostil. Era algo mais complexo, mais emocional. Como pode amar alguém que nunca viu? Perguntou ele, quase num sussurro. Porque minha irmã falava do senhor como quem fala de casa, como quem fala de paz, de força, de um homem que não sabia que era bom, mas era. Ela respirou tremendo. Eu amei o que ela via, e quando te vi, entendi. Ítalo ficou em silêncio. Não conseguia dizer que sentia o mesmo, não ainda. Não conseguia negar que algo nele começara a se mover desde a chegada dela. Algo que há anos parecia morto. E agora, respirava. Rafaela apertou o medalhão entre as mãos. Eu sei que é errado. Eu sei que é estranho, mas eu precisava te trazer isso. Precisava te trazer a parte dela que o fogo não levou. Ítalo fechou os olhos por alguns segundos. E quando abriu, havia ali uma mistura perigosa e bela. Dor, saudade, gratidão e o começo de um sentimento novo. Rafaela, disse ele com voz firme. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas sei que nada disso é por acaso e que sua irmã... de algum jeito, ainda está juntando nossas vidas. Rafaela colocou a mão sobre o peito, como se aquilo fosse um alívio enorme. Obrigada, senhor, por ouvir, por não me expulsar, por tudo. Ítalo deu um passo à frente, diminuiu a distância entre eles. Eu não vou te expulsar, nem agora, nem quando tirar o véu, nem quando o resto vier à tona. Ela tremeu. Eu ainda tenho medo. Eu também, confessou ele. Mas às vezes, o medo é exatamente a ponte que leva onde a gente precisa chegar. Rafaela baixou a cabeça. Quando eu tirar o véu, vai ser porque eu finalmente consegui me ver do jeito que a sua esposa via. E quando você tirar, Ítalo completou, eu estarei aqui. Aquela não era uma promessa de amor ainda, mas era uma promessa de presença, de cura, de partilha de dores. E isso já era o começo de algo poderoso. Ao deixar o celeiro, Ítalo sentiu que o destino finalmente tinha começado a falar e que, por mais doloroso que fosse, ele estava disposto a ouvir cada palavra. Rafaela permaneceu ali, segurando o medalhão queimado contra o peito, como se segurasse não só o objeto, mas a memória da irmã e a esperança de um futuro que, pela primeira vez, parecia possível. Agora me conta, você já se inscreveu no canal? Porque vem muita história da época que você vai amar acompanhar. Os dias seguintes pareciam carregar um peso diferente na fazenda Fogueira Alta. Não era mais só a dureza do trabalho, do sol quente, da seca. Era o peso de uma verdade que começava a nascer, mas ainda não tinha sido totalmente dita. Ítalo agora sabia o nome dela. Rafaela. Sabia que era a irmã mais nova de sua falecida esposa. Sabia que o medalhão chamuscado nas mãos dela vinha do passado que ele tentou enterrar. Mas ainda faltava uma peça, um lugar. Aquilo que o bilhete dizia: a recompensa está onde o fogo não consumiu tudo. A frase foi martelando na cabeça dele dia e noite. Até que, numa manhã cinzenta, ele tomou uma decisão. Saíra cedo, o céu ainda coberto por nuvens baixas. Em vez de ir para o curral ou para o campo de algodão, Ítalo chamou um peão de confiança. Matias, hoje quem cuida do gado é você. Se der qualquer coisa fora do normal, manda me chamar. Sim, seu Ítalo, mas o senhor vai para onde? Perguntou o peão, ajeitando o chapéu. Ítalo olhou para um ponto distante, onde a terra parecia diferente, queimada, isolada. Vou ali acertar umas contas com o passado.
Matias não entendeu, mas não insistiu. O lugar onde a casa antiga tinha ficado ficava um pouco afastado, numa parte mais alta da fazenda. Quase ninguém ia lá. A terra ainda guardava marcas escuras, manchadas, como cicatrizes. A vegetação custava a crescer. Parecia que até as plantas respeitavam aquele pedaço como quem respeita um túmulo. Ítalo caminhou devagar, sentindo cada passo como uma visita ao que ele mais temia lembrar. O vento ali era diferente. Parecia mais frio, mesmo sob o sol. Chegando, parou por alguns segundos e fechou os olhos. Ele ainda conseguia ouvir, na memória, o estalo das madeiras queimando, os gritos, o cheiro insuportável da fumaça, a imagem da casa em chamas, o desespero correndo pelas veias, a sensação de impotência. Eu não queria voltar aqui, murmurou. Mas parece que a vida não acabou comigo ainda. Atrás dele, passos leves surgiram. O senhor não veio sozinho, disse uma voz feminina. Era Rafaela. Vinha devagar, o véu ainda cobrindo o rosto, mas a postura firme, como se estivesse se obrigando a encarar aquele lugar. Ítalo se virou surpreso. Quem mandou você vir até aqui? Ninguém, respondeu ela. Mas se esse é o lugar que o fogo não consumiu tudo, eu também tenho o direito de estar aqui. Ele a olhou demoradamente. Não conseguiu discutir. No fundo, sabia que aquilo também dizia respeito a ela. Então fica, disse por fim. Mas se em algum momento ficar pesado demais, você volta. Não precisa ser forte o tempo todo. Ela respirou. Eu passei a vida toda tentando ser forte para os outros, seu Ítalo. Hoje, se for para chorar, eu choro. Não vou fugir. Ele assentiu, respeitoso. Começou então a andar pelo terreno queimado. As marcas do incêndio ainda estavam ali, mesmo anos depois. Alguns pedaços de tijolo, ferro retorcido, pedaços esquecidos de telha. Era como andar sobre um passado partido em cacos. Antes de morrer, disse Rafaela, aproximando-se. Sua esposa me falou que, se alguma coisa desse errado, o senhor ia encontrar o que precisava não na casa, mas embaixo dela. Ítalo parou no ato. Embaixo? Ela dizia que fogo sobe, explicou Rafaela. Mas tem coisa que ele não alcança quando se esconde fundo. Essas palavras abriram uma porta na memória de Ítalo. Lembrou-se de uma conversa antiga num fim de tarde. Ele falava sobre esconder dinheiro, documentos importantes, e ela, sorrindo, havia dito: se um dia essa casa pegar fogo, eu já sei onde esconder o que for de mais importante. Fogo corre para cima. Então a gente guarda o essencial para baixo. Na época ele não levou tão a sério. Agora, aquelas palavras voltavam como resposta. Tem uma coisa que o senhor talvez não lembre, continuou Rafaela. Ela comentou comigo que ia fazer uma espécie de coração da casa, num canto só dela. Coração da casa, repetiu Ítalo, lembrando. Ela usou essas palavras mesmo. Ele começou a andar em círculos, tentando reconhecer o terreno. Apontou para um lado. Aqui era a sala. Ali era a cozinha, o quarto. Ficava mais para lá. Rafaela o acompanhava com os olhos, tentando imaginar como tudo tinha sido antes do fogo. De repente, Ítalo parou num ponto específico. Aqui. Aqui o quê? Ela perguntou. Aqui era o lugar preferido dela, respondeu ele, olhando para o chão. Um cantinho perto da janela onde ela bordava, escrevia umas coisas. Dizia que ali era o coração da casa. Rafaela apertou o medalhão nas mãos. Então é aqui que a gente tem que procurar. Ítalo, sem dizer mais nada, foi até uma árvore próxima, pegou uma velha enxada encostada ali, já tomada pelo tempo. Voltou para o ponto onde acreditava ser aquele coração da casa e fincou a enxada no chão. A terra estava dura, mas cedeu. Ele cavou 1, 2, 3 vezes. Rafaela observava nervosa, as mãos trêmulas agarrando a barra do vestido. O senhor quer ajuda? Ela perguntou hesitante. Ainda dou conta, respondeu ele ofegante, mas determinado. Cavou mais um pouco. A terra foi ficando mais escura, mais úmida, até que a
Enxada bateu em algo que fez um som diferente. Um toque metálico. Toque. Ítalo parou. Olhou para Rafaela. Ela deu um passo à frente, o coração disparado. "O senhor ouviu?" Ela sussurrou. Sem responder, ele se ajoelhou, largou a enxada e começou a retirar a terra com as mãos. Pouco a pouco, foi surgindo um pequeno container de metal enferrujado, mas inteiro. Não havia sido consumido pelo fogo. Ela fez mesmo isso, murmurou Ítalo entre espanto e emoção. Ele puxou o objeto com cuidado, limpando o excesso de terra. Rafaela se ajoelhou ao lado dele, os olhos brilhando sob o véu. "Abre", pediu ela num fio de voz. Ítalo hesitou por um segundo. Era como se aquele pequeno cofre de metal contivesse não apenas papéis, mas toda a vida que ele perdera. Respirou fundo e, com algum esforço, conseguiu abrir a tampa, que rangeu baixo. Dentro, havia alguns poucos objetos, protegidos por pedaços de pano e papel oleado. Um lenço bordado com as iniciais da esposa, algumas pequenas moedas antigas e um maço de cartas dobradas com cuidado, amarradas com barbante. Em cima de tudo, uma folha dobrada separadamente, com o nome dele escrito. Ítalo. A letra era inconfundível. Era dela. Os olhos de Ítalo se encheram d'água. As mãos começaram a tremer. Rafaela colocou a mão no braço dele com delicadeza. "Se o senhor preferir, eu posso ler para você." Ele balançou a cabeça negando. "Não. Essa dor, essa alegria, essa surpresa, tudo isso é meu também. Eu preciso ler com meus próprios." Com cuidado, desatou o barbante que prendia a folha separada. Abriu devagar. Os primeiros traços da letra fizeram o peito dele apertar. Rafaela esperou em silêncio, respeitando o momento. Ele começou a ler em voz baixa, apenas movendo os lábios. À medida que os olhos percorriam as linhas, o rosto mudava. Às vezes endurecia, às vezes se suavizava, às vezes quase sorria. Lágrimas começaram a escorrer sem que ele se desse conta. A carta falava com doçura e firmeza. Ela dizia que, estivesse lendo se ele, era porque algo muito sério tinha acontecido. Falava do amor que sentia por ele, dos medos, dos planos e, entre as linhas, falava de Rafaela. "Sei que um dia pode ser difícil para você entender, Ítalo, mas a Rafaela é parte de mim. A parte escondida, a parte que o mundo não quis, mas que Deus me deu como irmã. Se eu não estiver mais aqui, peço que não vire as costas para ela. Ela carrega um pedaço do meu coração e talvez, com o tempo, possa cuidar do seu também." Quando Ítalo chegou a essa parte, a voz simplesmente falhou. Ele deixou a carta cair um pouco e levou a mão ao rosto. Rafaela, que não havia ouvido tudo, apenas viu o efeito daquelas palavras. "Ela falou de mim, não falou?" Ele assentiu, chorando. "Falou, falou como se estivesse te entregando nas minhas mãos. Não como peso, mas como presente." Ela apertou o véu contra o rosto, tentando segurar o choro. "Eu passei a vida inteira achando que era problema, peso, motivo de vergonha. Se ela me chamou, acho que já posso morrer em paz." Ítalo virou-se para ela com firmeza. "Não fala isso", repreendeu com carinho. "Não foi para isso que ela escreveu isso. Ela não queria a sua morte, queria a sua vida, queria que você fosse vista." Os olhos dele brilhavam de um jeito que Rafaela nunca tinha visto. Ele se voltou novamente para a caixa. Retirou as outras cartas com cuidado. "Isso aqui é o que o fogo não consumiu. A voz dela, os sentimentos dela e, de alguma forma, o destino que ela imaginou para nós dois." Rafaela passou os dedos sobre as letras sem encostar de verdade, como se tivesse medo de estragar. Ali, ajoelhados no chão duro, sujos de terra, cercados por lembranças queimadas, os dois sentiram algo mudar dentro deles. Já não era só luto, já não era só mistério. Era como se daquele pedaço de terra escura brotasse uma chance nova, uma ponte entre o que foi perdido e o que ainda podia ser vivido. E, naquele lugar que o fogo não consumiu, o passado deixou de ser apenas tragédia para se tornar também caminho,
Um caminho que os levaria, mais cedo do que eles imaginavam, a uma reviravolta de amor que nenhum dos dois acreditava merecer, mas que o destino parecia decidido a entregar. Depois de encontrarem a caixa de metal enterrada no antigo coração da casa, Ítalo e Rafaela voltaram para a fazenda em silêncio. Não era um silêncio frio, era um silêncio pesado, cheio de pensamento, cheio de sentimento. Ambos estavam diferentes depois daquele momento. Ítalo carregava a caixa como se carregasse algo sagrado. Rafaela caminhava alguns passos atrás, segurando o medalhão queimado, como se ainda buscasse força nele. Quando chegaram à casa grande, ele colocou a caixa sobre a mesa da sala. A luz que entrava pela janela iluminava o metal enferrujado, dando a impressão de que aquela coisa simples era de fato um tesouro. "Senta aqui", disse Ítalo, puxando uma cadeira para Rafaela. Ela hesitou, mas obedeceu. Era estranho para ela sentar à mesa da casa do fazendeiro, na frente dele, como igual. A vida inteira tinha aprendido a ficar em segundo plano, num canto, olhando de longe, mas ali parecia que as regras eram outras. Ítalo se sentou em frente, com as cartas nas mãos. "Você se importa se eu ler em voz alta?" Rafaela apertou as mãos no colo, nervosa. "Se o senhor tiver coragem, eu tenho também." Ele abriu a primeira carta do maço principal. A letra era dela, da esposa. A mesma letra dos bilhetes, das pequenas anotações antigas que ainda estavam espalhadas em cadernos velhos. A carta começava simples, quase como um diário. "Ítalo, se você estiver lendo isso, é porque alguma coisa fugiu do nosso controle. Não sei se foi o fogo, o tempo, a vida ou a vontade de Deus. Mas quero que entenda, não escrevo por medo, escrevo por amor." A voz de Ítalo engrossou levemente, mas ele continuou. Ela falava dos primeiros dias de casamento, da forma como ele tentava parecer mais duro do que era, das noites em que ele fingia que estava cansado, mas na verdade só tinha medo de ser feliz demais e perder tudo. Rafaela ouvia cada linha com o coração apertado. Em seguida, vieram as partes sobre a família dela. A carta dizia: "Você sempre desconfiou que eu escondia algo do meu passado. Eu escondi sim, mas não por vergonha de mim, por medo de como você seria tratado. Minha família sempre foi cheia de silêncio, de coisas varridas para debaixo do tapete. Uma dessas coisas tem nome: Rafaela." Ao ouvir seu nome, Rafaela abaixou a cabeça, prendendo o choro. Ítalo fez uma pausa, engoliu seco e seguiu. "Rafaela é minha irmã, não de papel, não de costume, de sangue. A filha que minha mãe teve num momento que ninguém perdoou. Quando ela nasceu, decidiram que era melhor sumir com a criança do que encarar a verdade. Levaram Rafaela para longe, largaram de parente em parente, como se fosse peso. Mas eu nunca consegui ver assim. Para mim, ela sempre foi presente." Ítalo olhou para Rafaela, os olhos marejados. "Presente", repetiu ele, com a voz quebrada. Ela apertou ainda mais as mãos. "Eu nunca tinha ouvido alguém falar de mim assim. Até você ler isso agora." Ele voltou à carta. "Algum dia, se eu não puder estar aí para te explicar, quero que saiba que foi por medo que eu calei. Não de você, mas do mundo. Se eu te contasse tudo, poderiam virar as costas para nós dois, falar mal de você, dizer que se misturou com família manchada. E você não merece isso. Mas, ao mesmo tempo, não quero morrer levando minha irmã comigo em segredo. Ela merece ser vista, ela merece amor. E mais do que isso, você merece conhecê-la." As lágrimas começaram a escorrer silenciosas pelo rosto de Rafaela. Ela não tinha como impedir. Ítalo limpou rapidamente as próprias lágrimas com o dorso da mão e continuou: "Rafaela sabe de você por minhas palavras. Sabe do seu jeito de andar, de falar, de fingir que não sofre, mas sofre. Sabe de como você cuida da terra, dos bichos, da casa, de mim. Talvez um dia, se o destino for muito generoso, ela apareça na sua porta. E se isso acontecer, eu peço um único favor: não a mande embora." A voz de Ítalo falhou.
Ele precisou respirar fundo antes de continuar. Não sei o que Deus reserva. Talvez seja loucura pensar assim, mas às vezes eu sinto que o amor não acaba quando a gente morre. Ele muda de forma. Se um dia eu não estiver mais aí e você se sentir pronto para deixar o coração bater de novo, não ache errado se esse coração bater por alguém que veio da mesma família que a minha. Não ache em culpa onde talvez exista apenas cuidado de Deus. O silêncio que se seguiu foi tão forte que parecia que até as paredes escutavam. Ítalo deixou a carta sobre a mesa, as mãos trêmulas. Rafaela chorava calada, o véu umedecido pelas lágrimas. Rafaela tentou falar, mas a voz falhou. Ela pensava, isso tudo de verdade? Ítalo assentiu, emocionado. Pensava e escreveu. Ninguém obriga a caneta a dizer o que o coração não sente. Ela respirou fundo, tentando se recompor. Eu achei que algum dia o Senhor soubesse de mim, fosse me olhar com culpa, como se eu tivesse vindo ocupar o lugar dela. Ítalo balançou a cabeça com firmeza. Você não ocupa lugar nenhum que foi dela. O que foi dela é dela. O que pode nascer agora é outra coisa. É uma coisa que ela mesma deixou encaminhada, não como substituição, mas como continuação. Rafaela levou a mão ao peito, apertando o medalhão. Eu vivi muitos anos achando que o mundo tinha se decidido contra mim, que eu não era nada, não era de ninguém. Agora, ouço sua voz lendo isso e parece que pela primeira vez alguém me pôs num lugar diferente. Nem melhor, nem pior, só num lugar de amor. Ítalo a encarou de forma sincera. Rafaela, você não é culpa, você não é sobra, não é resto, e eu sinto muito por não ter sabido da sua existência antes. Sinto como se tivesse perdido anos com você, assim como perdi anos com a ideia de que eu precisava viver sofrendo para honrar a morte da sua irmã. Ela limpou o rosto por baixo do véu com o dorso da mão. Eu também sinto, confessou. Sinto que, se tivesse tido coragem, teria vindo antes, mas tinha medo de te odiar por ter tirado ela de mim pela vida de casada, e medo de te querer perto, justamente por causa dela. Ela soltou um riso triste. Olha que confusão. Ítalo também deu um sorriso curto, dolorido e sincero. A vida é confusão mesmo. E a nossa, então, nem se fala. Mas não acho que ela tenha te mandado até mim para terminar em ódio. Ele bateu levemente na carta com a ponta dos dedos. Olha o que ela escreveu. Talvez, com o tempo, Rafaela possa cuidar do seu coração também. Isso aqui não é frase jogada. Ela sabia o que estava fazendo. Rafaela ficou em silêncio, absorvendo aquilo. E o senhor acha o quê de tudo isso? Perguntou enfim. Ítalo pensou por alguns segundos antes de responder. Eu acho que uma parte de mim ainda chora por ela como se tivesse sido ontem. Esse choro não acabou. E acho que nunca vai acabar completamente. Mas também acho que, desde o dia que você chegou, alguma coisa dentro de mim se ajeitou. Como se um buraco antigo tivesse recebido pelo menos uma borda. Ele continuou com calma. Não estou dizendo que sei o que vai ser da gente. Nem sei se mereço ter outra chance. Mas sei que, se eu tiver... Essa chance começou no dia em que você sussurrou meu nome naquela noite. Rafaela sentiu as pernas fracas, mesmo estando sentada. O coração dela batia tão alto que parecia querer atravessar o peito. Eu sussurrei sem pensar. Explicou. Foi como se a voz dela passasse pela minha. Eu nem sabia que aquela frase ia te atingir desse jeito. Atingiu, disse Ítalo, num meio sorriso. Atingiu como um tiro, mas um tiro que, ao invés de me matar, me acordou. Ela riu fraco, sentindo as lágrimas caírem de novo. Eu tenho medo, seu Ítalo. Eu também, assumiu ele. Mas, estranhamente, tenho mais medo de continuar vivendo como eu vinha vivendo, do que de descobrir o que Deus quer fazer com duas pessoas que carregam a mesma dor e o mesmo amor por alguém que já se foi. Rafaela respirou fundo. Ficaram alguns instantes apenas se olhando, mesmo que ele ainda não pudesse ver o rosto dela por completo. Ele, então, falou baixo. Quando você estiver pronta, não só para tirar o véu, mas para deixar ele cair de dentro aqui, ó. Ele tocou o próprio peito.
Eu vou estar aqui, do mesmo jeito. Talvez mais cansado do serviço da fazenda, mas aqui. Ela assentiu devagar. Eu nunca imaginei que teria o direito de sonhar com isso. Confessou, nem com a chance de amar, nem com a chance de ser amada, sem ser escondida. Os dois permaneceram por um longo tempo naquela sala. A caixa aberta sobre a mesa, as cartas espalhadas, a memória da esposa pairando ali, não como sombra ameaçadora, mas como presença benigna, como alguém que, mesmo ausente, ainda cuidava da história. Naquele dia, o segredo da esposa deixou de ser peso. Virou ponte. Uma ponte dolorosa, sim, mas que ligava o passado ao futuro. E, sem ainda perceberem, completamente, Ítalo e Rafaela começaram a atravessar essa ponte. Juntos. Agora me conta, vocês amam histórias emocionantes da época como essa? Se sim, escreve aí nos comentários. Amo histórias da época. Pra gente trazer muito mais histórias assim para vocês. Os dias que seguiram a leitura das cartas foram diferentes de tudo o que Ítalo já tinha vivido desde a morte da esposa. A fazenda parecia respirar outro ar. O silêncio pesado já não era tão sufocante. E o som dos passos de Rafaela nos corredores da casa parecia preencher espaços que antes ecoavam vazios. Mas a verdade recém-revelada também trouxe um peso novo, um peso emocional que ambos tentavam administrar da melhor forma possível. Naquela tarde, o céu estava acinzentado, prestes a desabar em chuva. Ítalo estava no velho celeiro, arrumando ferramentas e tentando concentrar-se no trabalho, mas os pensamentos teimavam em voltar à mesma imagem. Rafaela, ajoelhada ao lado dele, no local onde o fogo não consumiu tudo, segurando o medalhão da irmã. Ele suspirou fundo. Se eu continuar assim, não faço mais nada nessa fazenda, murmurou para si mesmo. Foi quando ouviu passos atrás dele. Posso entrar? Rafaela perguntou, parada à porta. Ítalo se virou devagar. Ela estava mais próxima agora, mais presente, embora o véu ainda cobrisse o rosto como uma cortina entre dois mundos. Pode, respondeu ele, limpando as mãos na calça. Sempre pode. Ela entrou com passos pequenos, cuidadosos, como quem respeita o espaço e, mesmo tempo, teme ocupá-lo demais. Levantou o olhar para Ítalo e percebeu que ele parecia cansado, não fisicamente, mas emocionalmente. O senhor não dormiu direito, disse ela com uma leve preocupação. Dá para ver nos seus olhos. Não dormi mesmo. É muita coisa para processar, Rafaela. Ela apertou as mãos, inquieta. Eu atrapalhei sua vida, não foi? Perguntou com a voz baixa. Desarrumei o pouco que o senhor tinha ajeitado depois que minha irmã... Ítalo se aproximou 2 passos rápido. Não, não diga isso. Você não atrapalhou nada. Foi o destino que resolveu soprar esse passado de volta. E, por mais difícil que seja, acho que eu precisava disso. Rafaela abaixou o rosto. Mas eu vejo a dor no seu olhar, seu Ítalo. Vejo a confusão. E tenho medo, muito medo, de ser a causa dessa dor. Ele balançou a cabeça com firmeza. A única causa dessa dor está no que eu perdi, não no que você trouxe. Você trouxe respostas, trouxe verdade. E talvez esteja trazendo outra coisa que Nem eu sei ainda... como lidar. Rafaela respirou fundo. O senhor fala tão bonito às vezes que eu esqueço quem eu sou. E quem você acha que é? Ele perguntou. Ela demorou para responder. Uma sombra. Um pedaço de história que sobrou, uma irmã escondida, uma moça que carrega culpa até pelo que não fez. Ítalo chegou mais perto. Não, você é Rafaela, apenas isso, e isso tem valor demais para você tratar como sobra. Ela tocou o medalhão no peito, ainda escondido sob o véu. Eu queria acreditar nisso. Cada vez que penso que o senhor olha para mim, e talvez veja um pouco dela, um pouco do que ela foi, sinto que estou roubando um lugar que não é meu. Ítalo sentiu o coração apertar. Você não rouba nada. O lugar dela é dela. E ninguém tira. Mas isso aqui, ele tocou o próprio peito, é grande o suficiente para guardar muitas memórias. E talvez, quem sabe,
abrir espaço para novos sentimentos. Rafaela ficou imóvel. A voz quase não saiu. Novos sentimentos? Por mim? Ítalo pensou bem antes de responder. Não quis precipitar nada. Eu não sei ainda o nome disso, mas sei que, desde que você chegou, algo mudou aqui dentro. Algo que eu pensei que estava morto. Ela levou a mão à boca, emocionada. Eu também sinto, mas tento não sentir, porque dói. Dói pela minha irmã, dói pelo Senhor e dói por mim. Ela não queria que você apagasse sentimentos, respondeu Ítalo firme. Queria que você vivesse. Queria que eu também vivesse. As cartas dela deixam isso claro. Rafaela respirou fundo, lutando com os pensamentos. Eu tenho medo de amar o Senhor, e o Senhor não conseguir amar uma mulher que carrega o mesmo sangue da sua esposa. O amor não escolhe genealogia, Rafaela. Escolhe alma. Ela engoliu seco. O Senhor diz isso assim, tão fácil. Fácil. Ítalo soltou um riso curto e doloroso. Nada disso é fácil. Nada. Você acha que não penso na sua irmã? Que não lembro dos cheiros, das risadas, das noites em que a gente ficava conversando até tarde? Claro que penso. Mas penso também no que ela escreveu. Ela queria que a vida continuasse por mim. E acho que queria que continuasse por você também. Rafaela apertou o véu no rosto, como se aquele pano fosse seu único escudo. Eu queria tirar esse véu, confessou, com voz trêmula. Queria tanto, mas sinto que, se tirar, o Senhor vai ver a verdade inteira. E aí, talvez, não goste do que vê. Ítalo deu um passo mais próximo, ficando a poucos centímetros dela. A verdade que importa já chegou até mim. O resto é só o de uma mulher que a vida tentou esconder. Eu não tenho medo do que tem aí. As mãos de Rafaela tremeram. Ela segurou as pontas do véu. Por um instante, pareceu que ia levantar, mas o medo a venceu. Não posso, ainda não, disse ela, recuando um passo. Ítalo não insistiu. Ao contrário, segurou as mãos dela, e as mãos dela, mesmo trêmulas, não fugiram. Tudo bem. Quando chegar o momento, você vai saber. Não precisa se torturar. A verdade já nos uniu o suficiente para que o rosto venha depois. Rafaela sentiu o coração disparar. Pela primeira vez, ela não se sentiu escondida. Pela primeira vez, alguém a tocava sem repulsa, sem pena, sem julgamento. Um trovão estrondou do lado de fora, fazendo ambos olharem para o céu pela janela. Neste instante, Ítalo disse algo que ficaria marcado nela. Rafaela, eu não sei onde isso vai dar, mas sei que, se minha esposa confiou seu destino ao meu, então eu vou honrar isso. Ele respirou fundo. E se for para amar de novo, que seja verdadeiro, de um jeito limpo, sem culpa, sem substituições, apenas de novo. As lágrimas de Rafaela caíram finalmente. Ela encostou a testa no peito dele, gesto inesperado, mas cheio de entrega. Ítalo pousou a mão na nuca dela, acolhendo. Ali, naquela tarde cinzenta, no silêncio do celeiro, a dor antiga encontrou pela primeira vez um espaço para dividir metade do peso. E aquele simples gesto, quase involuntário, marcou o início da transformação que mudaria o destino dos dois. O choque emocional não foi apenas dele, foi dela também. E daquele encontro nasceria algo tão forte quanto inesperado. A história ainda não terminou, mas a reviravolta já havia começado. A fazenda estava mergulhada num silêncio diferente naquela manhã. Não era um silêncio triste. Era um silêncio de expectativa, como se todo o ar da fogueira alta estivesse preso, aguardando que algo finalmente se revelasse. Ítalo acordou antes do sol, inquieto, com o coração batendo num ritmo que ele não conseguia explicar. Dormira pouco depois do que acontecera no celeiro, depois de segurar Rafaela nos braços, enquanto ela desabava num choro que misturava medo, culpa e um afeto que ela nunca tinha permitido a si mesma sentir. Ele levantou da cama, passou a mão pelo rosto e murmurou: "Está chegando a hora. Eu sinto." Lá fora, a casa grande cheirava a madeira molhada. A chuva da noite anterior deixara o chão úmido e o vento carregava cheiro de terra viva, como se o mundo estivesse lavando o que restara do passado. No galpão, Rafaela,
também não havia dormido bem. Sentou-se na beirada da cama, segurando ainda o medalhão queimado. As mãos tremiam não de frio, mas de receio. Receio do que viria. Neide percebeu. Você anda diferente, Rafaela, disse ela com suavidade. Anda como quem já decidiu alguma coisa, mas tem medo do passo final. Rafaela segurou o véu sobre o rosto. Tô cansada de me esconder, Neide. Minha irmã me escondeu para me proteger. Mas agora eu entendo que ela não queria que eu continuasse assim para sempre. E o fazendeiro? Perguntou Zaira, sentando-se ao lado. Ele tá pronto para te ver por inteiro? Rafaela fechou os dedos com força. Ele diz que sim, mas o que eu carrego no rosto não é só beleza ou feiura. É história. É verdade. E é isso que me assusta. Zaira segurou a mão da amiga. Verdade não quebra amor, Rafaela. Verdade só afasta quem nunca mereceu ficar. Essas palavras atravessaram Rafaela profundamente. Na mesma hora, Ítalo surgiu à porta do galpão. Rafaela, posso falar com você? Neide e Zaira saíram discretamente, deixando os dois sozinhos. Rafaela se levantou devagar, o véu tremendo levemente enquanto ela caminhava até ele. Ítalo parecia decidido, mas o olhar denunciava emoção. Eu li o resto das cartas ontem à noite, disse ele com voz baixa. E tem uma coisa que você ainda não sabe. Algo que sua irmã deixou, só para mim, mas que dizia respeito diretamente a você. Rafaela congelou. Minha irmã? O que ela deixou? Ítalo respirou fundo e tirou do bolso uma folha dobrada. Essa era a última carta, a única que ela escreveu, sabendo que talvez nunca mais tivesse chance de falar comigo pessoalmente. E ele hesitou por um segundo. E é nela que está a verdadeira recompensa. Rafaela ficou imóvel. Recompensa. Ítalo abriu a carta que tremia levemente entre seus dedos. Ela escreveu assim. Ele começou a ler devagar, com a voz carregada de sentimento. Ítalo, meu amor, se a vida me tirar de você antes da hora, não quero que se culpe. Não, quero que pense que falhou, porque você nunca falhou comigo. Mas existe algo que preciso que faça, algo que deixo como promessa, e é a única maneira de garantir que meu amor não se perca no vento. Rafaela cobre a boca com as mãos, emocionada. Ítalo continuou. Prometa que quando encontrar Rafaela, e você vai encontrar, não a trate como sombra, não a trate como lembrança triste de mim, porque minha irmã carrega dentro dela o que eu nunca tive tempo de te dar. A continuação do que éramos. O pedaço de amor que a morte não pode apagar. Ítalo respirou fundo, mas seguiu. Ela não vem para ocupar meu lugar, mas para ocupar o vazio que deixei. A recompensa, Ítalo, é que você não perdeu tudo. A recompensa é que Deus deixou alguém que pode te levar de volta para a vida. E essa pessoa é Rafaela. Ao ouvir isso, Rafaela caiu de joelhos, as mãos trêmulas sobre o peito. Ela escreveu isso? Por mim? Perguntou, entre soluços. Ítalo se ajoelhou junto dela. Sim, sua irmã deixou você continuação do que vocês duas dividiam, e como ponte para o que eu ainda posso viver. Rafaela chorava sem se conter. Mas eu não sou ela. Eu não tenho metade da força, da beleza, da luz que ela tinha. Eu só sei me esconder. Ítalo segurou o rosto dela, mesmo através do véu. Eu não quero ela de volta, Rafaela. Ela teve a história dela. Eu vivi essa história e honro ela dentro de mim. O que eu quero agora é viver a minha. E se for para viver ao lado de alguém, que seja com você, com quem ela confiou, com quem ela deixou para mim. Rafaela tentava responder, mas a emoção travava sua voz. Então Ítalo disse, com firmeza serena, Rafaela, tire o véu, agora. Não por mim, mas porque você merece ser vista. Vista por inteira. Vista sem medo. Vista como a mulher que sua irmã acreditava que você seria. Rafaela levou a mão ao tecido. O coração dela batia como nunca. Anos de rejeição, dor, vergonha e abandono se apertavam naquele gesto. E com um movimento simples, ele caiu ao chão, como se marcasse o fim de uma era. Ítalo viu seu rosto pela primeira vez. Não era um rosto perfeito.
Não era um rosto pintado. Era um rosto humano, marcado por pequenas cicatrizes de infância dura, por noites de fome, por lágrimas antigas. Mas também era um rosto cheio de luz própria, de força silenciosa, de beleza verdadeira, aquela que nasce da dor vencida e não da aparência. Ítalo sorriu. Um sorriso sincero, emocionado, quase juvenil. Rafaela, você é linda. Ela desabou em choro. Eu não achei que alguém algum dia fosse dizer isso para mim desse jeito. Ítalo a puxou para um abraço forte, envolvendo-a como quem protege, como quem acolhe, como quem finalmente encontra o que nem sabia estar procurando. A recompensa que sua irmã falou não era ouro, nem objeto, nem segredo, sussurrou ele. Era você, você, Rafaela. Ela tremia nos braços dele, mas não de medo, de libertação. Ali, naquele momento, no meio da fazenda que já tinha visto fogo, luto, destruição e renascimento, dois corações quebrados começavam a bater no mesmo compasso. O passado ainda existia, a dor ainda existia, mas o amor também começava a existir. E o amor, quando nasce do fundo da tragédia, tem uma força que nada no mundo consegue parar. O final ainda não chegou, mas o destino já deu sua sentença. O que o fogo não consumiu, a vida transformou em amor. Os dias que vieram depois da queda do véu de Rafaela pareciam pertencer a uma nova fazenda, a uma nova vida. A fogueira alta carregava o peso cinza do luto eterno. Parecia respirar aliviada, como se finalmente tivesse encontrado o que faltava para florescer outra vez. Ítalo e Rafaela caminhavam pela fazenda lado a lado, ainda descobrindo as próprias emoções, ainda entendendo como transformar dor em afeto, ainda aprendendo a conviver com um passado que unia e não separava. Ambos, Neide e Zaira, observavam tudo de longe, com um sorriso orgulhoso no rosto. A transformação de Rafaela era nítida. A moça que qualquer olhar agora encarava o mundo com o rosto à mostra. A moça que sempre se encolhia agora caminhava com passos firmes. A moça que nasceu escondida agora vivia como alguém que tinha pela primeira vez um lugar para chamar de seu. E Ítalo, o homem que havia enterrado o próprio coração junto às cinzas da antiga casa, agora voltava a sorrir de verdade, voltava a conversar, voltava a ter esperança. Ele não esqueceu sua esposa e sabia que nunca esqueceria, mas também aprendeu que memória não é prisão, que amor não é corrente e que, às vezes, o destino permite que um novo amor cresça no solo mais improvável. Certa tarde, enquanto caminhavam até o local onde encontraram a caixa enterrada, Rafaela segurou a mão de Ítalo com naturalidade. Ele retribuiu, apertando de leve. Nunca pensei que um lugar marcado pela tragédia pudesse virar meu canto preferido da fazenda, disse ela com um sorriso tímido. E nunca pensei que ia voltar aqui sem sentir dor, respondeu Ítalo. Você mudou. A tudo, Rafaela. A carta da minha irmã mudou tudo, corrigiu ela emocionada. A carta só mostrou o caminho, disse Ítalo aproximando-se. Mas quem me trouxe de volta para a vida foi você. Rafaela sorriu. Um sorriso completo, livre de sombras. Eu também renasci aqui, seu Ítalo. No mesmo lugar onde sua história desmoronou, a minha começou. Ele acariciou o rosto dela, o rosto que por tanto tempo esteve escondido. E agora é a nossa história que começa. Um beijo suave selou a promessa. Um beijo impulsivo, nem desesperado. Era um beijo consciente, cheio de significado. Um beijo que dizia: eu te aceito, eu te vejo, eu te escolho. O vento soprou leve, como se as serras abençoassem aquele encontro. A vida, finalmente, tinha dado uma segunda chance aos dois. Numa fazenda marcada por fogo, dor e saudade, nasceu um amor ainda mais forte do que qualquer cinza que o passado pudesse deixar. A lição daquela história era simples e profunda. A vida sempre guarda uma recompensa para quem continua, mesmo sem forças. Às vezes, o que parecia perdido volta em forma de cura.
E a dor, quando dividida, vira ponte para o amor. Agora, me conta aqui nos comentários. O que você achou desse final emocionante? Deixe a sua opinião aí embaixo. Quero muito saber. E antes de você ir embora, já deixou seu like? Já se inscreveu no canal? Estamos em busca dos 100 mil inscritos. E sua inscrição faz toda a diferença para que mais histórias como essa cheguem até você. Compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir essa lição de vida. E agora, clique na próxima história que está aparecendo aqui na tela. Nos vemos lá.